Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo. Na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou, que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast e podcast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar no seu processo de autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e construir uma vida com mais sentido. E hoje, o nosso tema necessário é dedo podre, mas esse só vai ser o começo do bate-papo, tá? E a minha convidada necessária é a Priscila Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em relacionamentos. Pri, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Flavinha, é um prazer imenso estar aqui. Adoro falar sobre relacionamento. Eu acho que é um tema super importante, né? Que a gente precisa estar sempre avaliando e reavaliando e refletindo. Você, como psicóloga clínica, acredito que concorda também, né? O quanto Sim. essa demanda é recorrente no consultório. E o quanto a gente precisa estar trazendo reflexões importantes acerca das escolhas, né? Porque relacionamento é uma escolha. E a gente precisa estar atento, porque eu costumo dizer que é a escolha mais importante que a gente faz na vida. Dividir a vida, né? Com quem? Pri, já quero iniciar assim, né, dando um pontapé e perguntando pra você, tá mesmo difícil se relacionar? Porque às vezes eu tenho a sensação, né, que a gente vai tentar se relacionar ali, aquela sensação do dedo podre, que eu escolhi errado. É só uma impressão, uma sensação ali ou não? Eu acredito que tem alguns fatores que a gente precisa avaliar, né? Acho que é muito importante avaliarmos cada caso, como as pessoas se relacionam, o histórico de vida dessa pessoa. Então, quando esse paciente chega para nós no consultório, é basicamente o que a gente faz. Basicamente, né? O início de tudo é avaliar como que essa pessoa se relaciona com o mundo, né? De onde ela vem, qual é o histórico que ela traz, qual é a bagagem. Quando a gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial, a gente precisa avaliar todos esses pontos, né? Como foi criado, enfim. Então, Tudo assim, isso interfere. Com certeza. Porque eu acredito que fica muito vago a gente determinar como impressão
a pessoa ter o dedo podre nas escolhas que faz, porque tem uma escolha por trás. A questão é, você está consciente das escolhas que você tem feito ou tá tudo muito no automático? Porque quando a gente vive uma vida no automático, é muito perigoso. A gente corre o grande risco de cair em grandes ciladas, né? Perfeito. E porque talvez a gente não identifique ainda, quando a gente fala da questão do autoconhecimento, quando a gente ainda não tem um bom autoconhecimento, a gente ainda não identifica os padrões. Quais são os padrões que estão por trás das nossas escolhas? Mais automatizadas, né? Né? Porque se a gente tem um padrão de comportamento acontecendo sem ter consciência dele, provavelmente estamos vivendo uma vida no automático sem identificar o que está sendo problemático, o que está sendo possivelmente uma armadilha para nós. Então, quando a gente fala de dedo podre, a gente fala principalmente sobre as escolhas. E aí, assim, pensando em dedo podre, imagino eu, né? Deduzo eu, que é sobre uma repetição. Fala, nossa, quantas vezes a gente já ouviu esses termos, né? Nossa, mas eu tenho dedo podre, porque eu sempre eu sempre me relaciono com pessoas difíceis, ruins, indisponíveis, problemáticas, né? Porque meu ex, meu atual, meu outro ex tem problema com a mãe. Então, nossa, que dedo podre. Então, assim, a gente vê uma repetição. Se há uma repetição, né? Talvez o problema não seja somente o outro. Mas como você está fazendo essa seleção? Como que está sendo os critérios de escolha para um parceiro? Porque se há uma repetição, a gente precisa avaliar. Concorda? Perfeitamente. No consultório isso aparece para nós, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes. Se há uma repetição, alguma coisa você precisa olhar, aprender, tá te chamando, tem um alerta aí sendo ligado que você ainda não está entendendo. Que você precisa estar consciente. Precisa trazer para consciência. Exato. Sair do automático e trazer para consciência, que é o que a gente fala, que a gente conquista no autoconhecimento, na busca pelo autoconhecimento, né? Então, assim, claro que tá difícil se relacionar, acho que sempre foi, no final das contas. Só que a gente fala de uma época, quando a gente pensa antigamente, alguns anos atrás, sei lá, vamos falar de 50 anos atrás, assim? Vamos. Não tinha muito esse critério de escolha. Parece que os parceiros, antigamente, na época dos nossos avós, bisavós, eram escolhidos para eles, né? Perfeito. E os critérios, eles eram mais sobre, talvez, bens materiais, condições de vida, né? Ou então, talvez, por questões familiares, eu preciso sair de casa, eu preciso construir a minha vida. E não tinha muito a escolha sobre... questões pessoal. relacionais, né? Se essa pessoa combina comigo, se vai dar certo, se a gente tem a mesma linha de pensamento, valores e princípios, que é uma coisa que a gente fala muito em consultório, a importância de ter valores e princípios, né? Comunicados ali, Exatamente. conectados, né, com o nosso parceiro. Então, os critérios antigamente eram diferentes, né? Então, as pessoas, elas se relacionavam às vezes sem querer. Por exemplo, a minha avó mesmo, eu lembro da minha mãe me contar essa história, que ela não se casou com o homem que ela gostava na época, mas ela se casou com meu avô porque ela já estava velha, 26 anos de idade. Idosíssima. Nós na casa dos 30, a gente... Misericórdia. Então, mas porque ela já estava velha, né, com base ali no pensamento deles, a pressão que ela sofria. Então, olha o critério, como era superficial, como era precário. Perfeito, Pri. E assim, me vem à mente que nós olhando, né, esses avós, sem trazer algumas coisas para nossa consciência, nós romantizamos. Ai, nossa, olha que bonitinho, 50 anos juntos. Viveu 70 anos juntos, mas e a problemática? Como que era esse casamento? Porque normalmente esses critérios não eram bem avaliados, né? Era muito superficial, era muito precário. Então, assim, casar porque com 26 anos já estava velha e precisava casar com alguém que dava condições para ela. Então, meu avô, na época, ele tinha uma boa família, né? De acordo com os meus bisavós, tinha uma boa família, talvez tinha alguns bens ali que supria essa questão financeira, de segurança, estabilidade. E para ela foi o melhor partido ali, foi a melhor escolha, né? Por conta de uma pressão social que ela vivia. E aí ela não se casou com quem ela era apaixonada. E o casamento foi muito difícil por conta disso. Porque o meu avô era apaixonado por ela,
Mas ela não. Então, assim, foi uma relação muito conturbada, muito difícil. Eles tiveram filhos, né? Ficaram casados para todo sempre, até que a morte os separe. Hoje os dois Deram ambos certo, entre deram aspas. certo, né? Dentro do planejado, deram super certo. Porém, tem essa questão de... E aí, quando a gente olha para hoje, quando a gente fala de uma problemática de estar difícil se relacionar, é porque justamente os critérios são mais seletivos. E aí, consequentemente, a gente encontra problemas. A gente encontra diferenças. Então, o que antigamente era muito fácil casar e continuar casados por 50, 60, 70 anos, hoje fica um pouco mais difícil porque a gente avalia com mais critério, com mais seletividade, quem é essa pessoa que eu vou me relacionar. Então, naturalmente, isso fica mais difícil. Exatamente. E como aqui no Sensatamente nós conversamos com os bastidores, é com isso que eu me preocupo, porque para o de fora ali, deu certo, mas e o de dentro, né? A importância do relacionamento ser recíproco ali, né? Claro que cada um, né, tem a questão das linguagens do amor, né, que você fala muito sobre. Cada um gosta de uma maneira diferente, mas a reciprocidade, ela é necessária, Pri, para dar certo um relacionamento? Sim, fundamental, né? Porque o investimento, ele é mútuo, ele precisa ser mútuo. Quando a gente fala sobre amor, a gente não fala sobre um sentimento, né? A gente fala sobre uma construção. O amor é uma escolha que a gente escolhe diariamente, que a gente constrói diariamente, e ele não é dado, né? O amor, ele não é dado, ele não é fácil, ele é construído, ele é conquistado. Então, nas pequenas escolhas, nos pequenos detalhes, aos maiores. E ele é diário. Então, quando a gente fala de uma construção, a gente fala sobre sacrifício, a gente fala sobre concessões, sobre mudanças necessárias, porque assim, não dá pra gente entrar num relacionamento acreditando que somos o alecrim dourado. Adoro quando você fala isso. Ah, gente. Falar, ai, não, eu não vou mudar. Cheio de alecrim dourado por aí. Cheio, assim, ó. Pipoca no meu consultório. Achar que não precisa mudar, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, é assim mesmo, você tem que me engolir, você tem que me aceitar. É só o outro que tem que se adaptar ali. Exato. E isso a gente fala de um egoísmo muito grande, um egocentrismo, né? Quando a pessoa é muito voltada para si e não percebe a necessidade de mudança justamente para fazer essa relação dar certo, né? Porque eu costumo dizer que enquanto indivíduos há uma construção do eu, né, durante a vida, e cada um tem essa construção do eu, do seu próprio universo. Quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente se depara com outro eu, com outro universo que também foi construído diferente do nosso. Perfeito. E aí, nesse encontro, surge a oportunidade, quando eu falo que surge a oportunidade, porque é uma escolha, não está dado, mas é uma oportunidade de construir o universo do nós. E o universo do nós não tem como ser só sobre mim ou só sobre o outro, porque é nós. Então, a importância desse investimento de ambas as partes para que esse nós aconteça. E isso significa que algumas partes desse eu individual entram no nós e outras não. Porque não é só sobre mim, não é só sobre o meu formato, a minha dinâmica de vida. É sobre o que nós vamos construir junto e o que dá certo para nós. Porque pode ser que a forma como eu construí algumas questões da minha vida, ou a forma como eu enxergo a vida, necessariamente precisa mudar nesse encontro com o outro, mas quando faz sentido. Então, por isso que é muito... Percebe a complexidade disso? Por isso que é muito criterioso. Porque eu preciso entender o que faz sentido para mim, o que eu estou disposta a abrir mão, se não é sobre valores e princípios, porque eu acho que e isso é importante, não abrir mão se é uma coisa construída, a não ser que faça sentido, a não ser que não anule esse indivíduo, não traga prejuízo moral e ético, não traga prejuízo emocional e psicológico. Não ultrapasse os limites ali, né? Sim. O seu limite. Por isso que é importante a gente volta lá no autoconhecimento, né? Exatamente. Então, eu preciso me conhecer muito bem para saber o que eu estou disposta a abrir mão para uma relação dar certo. Mas é uma construção diária, né? E não é fácil, é para sempre. É para sempre. Eu falo que os ajustes são necessários e são eternos dentro de uma relação. Mas nós, se não tomarmos cuidado, carregamos esse senso comum de que a DR é um negócio ruim. Exato. Né? E, na verdade, a DR é comunicação. Nenhum relacionamento
dar certo de qualquer espécie ali sem a comunicação, sem eu estar disponível para me mostrar para o outro, mostrar as minhas vulnerabilidades, Minhas expectativas. minhas expectativas, e o outro, né, estar disponível principalmente para ouvir, né, Pri? Porque tem muito isso, né? É a fuga, né? A evitação do desconforto. Porque, assim, relacionamento saudável, ele só se constrói a partir do momento que a gente entende, amadurece, porque é uma questão de maturidade, que precisaremos necessariamente ter conversas difíceis. E conversa difícil, gente, não é agressividade, não é extrapolar limites, mas é o desconforto de não ouvir o que você queria ouvir. Né, Exato. alecrim dourado? Exatamente. As mudanças que você precisa fazer, que às vezes não é tão confortável assim. Porque quando a gente fala de mudança, naturalmente gera um desconforto, né? Quando eu preciso mudar um padrão que eu já venho construindo há anos, e aí eu encontro uma pessoa, e agora esse meu padrão, essa dinâmica de vida, esse comportamento, esse jeito, né? Esse trejeito meu, começa a incomodar o outro, e aí eu falo, opa, se tá incomodando o outro, eu quero ficar com esse outro, e a gente está vivendo um conflito, eu preciso me movimentar para mudar, porque eu quero ficar com esse outro, eu quero fazer dar certo. Então, eu preciso entender que de mim precisa movimento, né? E quando a gente fala de comunicação, eu costumo dizer que é a principal ferramenta para construir relações saudáveis, independente de qual seja. Que seja amorosa, que seja familiar, no trabalho, de amizade, enfim. Um relacionamento não é diferente, passa a ser ainda mais necessário. Porque se é uma construção para sempre, enquanto vida, e a mais importante que a gente faz é como não se comunicar. Como não comunicar o que a gente pensa, o que a gente espera do outro, o que está desconfortável, o que está trazendo conflito. É muito imaturo achar que eu vou entrar numa relação e pronto. Eu não preciso trabalhar aqui. Eu brinco, eu falo que para encontrar alguém legal, que dê certo, que faça sentido, é igual garimpar. Sabe? É igual procurar ouro. É raro, sabe? Não é uma coisa que se dá facilmente. E quando a gente encontra alguém que tem muita conexão, que dá muito certo, que é compatível nos valores e princípios, não acaba aí. Não é porque encontrou alguém que deu muito certo, que agora pronto. Agora sombra e água fresca. Não, agora é trampo. Agora é trabalho duro para construir uma relação saudável. Justamente por isso que a gente está falando, as mudanças que são necessárias, os ajustes, o aparar arestas, que normalmente é chato, é desconfortável, é difícil. Uma das coisas que eu mais pego no pé com os meus pacientes é isso. Falo assim, conversou, meu anjo? Você falou com eles? Ah, porque aconteceu isso, eu tô sentindo isso, a pessoa me frustrou, eu me frustrei, tarará. E é isso que você tá me falando, você falou pro seu parceiro? Não. Mas porque ele me conhece, ele tem que adivinhar o que às vezes não quer confronto, sabe? Assim, deixa passar. E é um ponto muito importante da gente tratar, porque esse deixar passar, ele é perigoso. Eu sempre trabalho no consultório assim, ó, se você percebe que esse deixar passar não vai te pesar, ok, você banca a tua escolha. Porém, se foi só para não ter ali o desconforto, e depois eu arrumo isso aqui, aí a chance de dar BO e de acumular ali na frente é grande. Faz sentido isso, Total, Pri? porque aí fica aquela jogação na cara, né? Não pode ter uma oportunidade, um problema, porque aí fica acumulativo, porque fica. Por mínimo que seja a situação, se houve um desconforto, se gerou ali uma mágoa, uma marca, isso vai ficar guardado. E aí a pessoa vai esperar a próxima oportunidade para jogar na cara. Então, o que talvez poderia ter sido uma conversa de aparar arestas, né, de falar, olha, isso que você fez me magoou, me machucou, eu não acho certo, eu não me sinto bem quando você fala assim comigo, quando você me trata assim. O que poderia ter sido uma conversa, mesmo que desconfortável, se torna uma grande briga, às vezes com sinais de desrespeito, né? Porque aí pode surgir xingamentos. A pessoa vai acumulada, né? Tipo, já quer... Vai transbordando já, e aí pega uma coisa que aconteceu mês passado, a outra semana passada, a outra hoje, e aí isso vira uma grande bola de neve e aí explode. Em algum momento isso vai dar ruim, né? E aí, aí
pensando na questão da escolha, eu acho que isso também implica na dificuldade de se relacionar atualmente, sabe, Flávia? Porque, assim, a impressão que eu tenho, eu não sei se você concorda com a demanda que você atende, é que as pessoas não querem ter trabalho. Quando elas se deparam com esse trabalho que eu tô comentando aqui, da construção de um relacionamento, parece que as pessoas não querem. Elas não estão dispostas, sabe? Só que é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente fala de uma era de pessoas extremamente carentes, que que querem se relacionar, que colocam o relacionamento como uma necessidade, um objetivo de vida, eu também me deparo com essa dificuldade do se relacionar. Sabe, do trabalho que tem, da entrega que precisa acontecer. Então, fica muito dicotômico mesmo, sabe? E isso, eu acho que gera um grande conflito na forma como as pessoas se relacionam uns com os outros. Você percebe isso no seu consultório? Total, as pessoas, assim... eu percebo as pessoas muito egocentradas ali, só no que elas projetam do relacionamento, e com o medo, né, da solidão. E solidão é um assunto que nós vamos abordar aqui, né? Porque esse medo, né, que nem você falou da sua avó lá, 26 anos, já estava idosa, tinha que casar. Apesar dos tempos terem mudado, parece que isso é uma coisa que enraizada na gente. Sim. Né? Porque chega uma certa altura, a gente vê que tem movimentos de pessoas casando, outras não, outras separando. Mas acaba que vem um desespero, eu preciso me relacionar. Né? E aí a pessoa fica sem critérios ali para se relacionar. Porque eu tô falando disso, trazendo isso, porque eu penso que isso também tem que ser algo a ser falado, porque senão vira um ponto cego na relação. Exato. Porque a pessoa acaba se relacionando ali com o que ela quer, ou como o scriptzinho tá ali dentro dela. Sim, é E uma aí armadilha. Você não enxerga o outro. E aí fica difícil, porque você fica querendo... Aí volta, né? O que você falou da conversa, mas não pra entender o outro e chegar num caminho do meio, e você tem que ceder, ele cede um pouquinho, ou ela ali. Não, fica só que, tipo assim, isso não acontece do jeito que eu quero também, e ele não serve pra mim. Qual que é o limite disso, ô Pri? Essa questão da necessidade de buscar um relacionamento... eu penso que isso vem acontecendo com uma grande frequência e de forma muito adoecida, sabe? A carência, a dificuldade de estar só, a dificuldade de aceitar a solidão como algo natural, né? É natural, da nossa natureza humana. Então, a gente precisa entrar em contato com isso e aceitar. E aceitar, gente, não significa que, eu sempre terei prazer em estar só. Não. A gente precisa entender que aceitar a solidão é também aceitar o desconforto de estar só. Muitas vezes pode se tornar confortável, saudável, gostoso, leve, que é o que a gente chama de solitude. Mas muitas vezes vai sim ser desconfortável. Assim como estar num relacionamento nem sempre é um mar de flores. Também é desconfortável. A questão é que isso é do ser humano. Essa oscilação de estar bem, ora não estar bem. E aí eu conquisto um momento super prazeroso, um momento de felicidade, de leveza. E ora eu tô na angústia, e ora eu tô na crise existencial. E isso estando sozinho, estando no relacionamento. Porque é do indivíduo. É do ser humano, né? É do ser humano. Eu sempre falo no consultório que todos nós, independente do gênero, todo mundo vem de fábrica sentindo as coisas. Se você não sente, você tem que... Pode ser um problema. Pode ser uma questão ali, né? Então, e grave ainda, né? E essas oscilações são naturais. Parece que a gente espera e projeta no relacionamento. Eu vou estar dentro do relacionamento e não vou me sentir só. A solução do problema. Eu gosto quando você fala, às vezes, assim, toma cuidado. Às vezes, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. A projeção, né? A projeção ali, né? Porque aí a gente fica buscando não o outro, se conectar com o outro, com essa vulnerabilidade do outro, com essa oscilação. Se eu oscilo, o outro oscila também. Por isso da manutenção, né? Que você fala aqui de conversa. Mas eu fico só ligada naquilo. Tá. E aí a pessoa vai lá e casa. Aí tem a sensação de prazer ali, né? Porque é validada socialmente às vezes, mas e aí?
E a construção? E agora? E aquela sensação que eu queria ter ali? Veio o trabalho. Eu falei, nossa, mas é tão difícil assim pra me relacionar? Eu atendi uma pacientinha. Eu chamo meus pacientes de pacientinhos, independente da idade, tá, gente? Porque eu acho que é infantil, que é criança. Não, mas é um jeito carinhoso. Que ela tava ali com uma dificuldade da busca. É porque ela queria muito se relacionar. Ela já estava com 30 e poucos anos, né? Eu ponho em aspas, gente, porque, pelo amor de Deus, 30 não é já. As pessoas lidam com 30 como se fosse já. Pelo amor de Deus, não é já, tá? Tá todo mundo muito jovem ainda. E aí expectativa de vida mudou, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero morrer com 99 anos, se Deus me permitir. E aí ela veio nessa queixa da dificuldade de encontrar, até porque o estilo de vida que ela tinha era um tanto quanto difícil de se conectar. A demanda do trabalho, a dinâmica de vida dela no sentido de disposição, disponibilidade, era bem difícil, bem criterioso mesmo. Então, eu brincava com ela, falava assim, então, meu amor, para você querer encontrar alguém que vai te acompanhar na mesma dinâmica de vida, vamos imaginar que você já tem uma média aqui, né? Uma média de pessoas para se relacionar. E aí, tem as pessoas que dão certo, as que não. Você, dessa média aqui, você tem esse grupo aqui, ó. Pra encontrar nessa galerinha aqui alguém que vive uma vida muito semelhante à sua. Então, é difícil. E aí, enfim, encontrou alguém, né, do mesmo ramo que ela. E começou a se relacionar. Aí tem aquela fase inicial de paixão, onde tudo é muito gostoso, maravilhoso. Quando começa a passar essa fase, eu acho que quanto mais maduros somos, mais rápido ela passa. Não tem mais aquela coisa de média de 2 anos, você acha, não? Tem. Ela permanece, mas eu acho que é uma média mais sobre 1 ano do que 2. É porque você tá mais bem trabalhado, talvez, né? Você consegue trazer as coisas mais pra consciência. Então, você consegue enxergar. Você tá apaixonado, mas você consegue fazer o racional ali do apaixonado. E aí, eu acho que ela passa mais rápido. Perfeito. Principalmente quando a pessoa tem autoconhecimento. Ela pode até sentir aquela adrenalina, aquela intensidade, mas passa mais rápido. Até porque o que a gente sente, nós não controlamos. Mas do nosso comportamento diante do que a gente sente, nós controlamos sim. Ou seja, você concorda? Total. Se a paixão, a gente fala de uma ausência, quase que uma ausência de racionalização, quando somos mais maduros, a gente já tem um autoconhecimento mais trabalhado, consequentemente, eu consigo trabalhar melhor o meu racional. Consequentemente, a paixão passa mais rápido, porque eu trago mais pro racional. Enfim. E aí, esse primeiro momento, esse primeiro ano aí de construção, porque eu falo assim, o primeiro ano, ele tende a ser o mais chato. Porque é um ano de ajustes, é um ano onde a gente encontra aí as diferenças, começa a se deparar com as diferenças uns dos outros. Quebras de expectativas, projeções. Total, de projeções, de idealização. E aí, por muitas sessões, ela fala assim, nossa, mas tá difícil demais. Não, às vezes eu penso que eu quero largar, porque parece que viver a minha vida sozinha tava mais fácil. Aí eu tava mesmo. Mas será que tava? Porque assim, até mês passado eu tava aqui reclamando. Então assim, não dá pra querer ter um bom relacionamento sem ter trabalho. Porque, assim, ficava muito presa na ideia de que é sobre como eu me relaciono, eu não preciso mudar. Sabe, porque aí é um momento, eu costumo dizer que relacionamento, ele tende a ser terapêutico. Porque é quando a gente se depara com os nossos defeitos. Porque enquanto a gente tá sozinho, o que você tem que trabalhar dos seus defeitos, Flávia? Mas nenhum. Que defeito? Assim, não aparece. Aparece sim. Às vezes nas relações e tudo mais. Mas quando você está se relacionando com alguém que tem uma convivência, que tem uma projeção, que tem uma intimidade, uma construção de intimidade, os seus defeitos são colocados ali à prova o tempo todo. E aí é o momento que você precisa olhar e falar assim, eu não sou um alecrim. Eu preciso mudar. Nossa, eu tenho um potencial de ser tóxica. Eu tenho um potencial de ser babaca. Meu Deus, esse comportamento aqui, eu percebi que eu sou uma grande filha da puta. Porque é assim que acontece. E o relacionamento, ele mostra isso pra nós. Ele nos dá essa oportunidade de trabalhar em nós. E aí é difícil, né? E aí é essa dicotomia que eu falo, que me espanta. Porque as pessoas querem muito. Aí são duas opções que eu vejo, assim, basicamente. Claro que não são só duas, né? Mas, basicamente, são 2 caminhos que eu percebo. A carência, né? Não, a carência é como o ponto inicial.
a busca por um relacionamento, quero muito me relacionar. Projeto num relacionamento a minha felicidade, um objetivo de vida, o que é perigoso. E aí tá, encontro. De dois caminhos que eu percebo, doentios. Ou eu me anulo, porque eu preciso sustentar essa relação a todo custo. E aí eu não tenho critérios da escolha, eu não sei o que eu escolho, eu só quero preencher esse vazio, esse lugar aqui que tá vazio do meu lado. Então eu preciso preencher. Perfeito. Então eu me anulo pra manter. Ou ao mesmo tempo que eu me anulo, eu também não invisto nessa relação, porque aí não tem eu. É só sobre o outro. E isso aí é onde a gente fala que entra num relacionamento possivelmente abusivo, de dependência afetiva. Porque se não tem os dois, se não tem a construção do nós, a gente fala sobre um único indivíduo se relacionando. E aí isso é Exato. muito problemático. Porque relacionamento é sobre duas pessoas que se pesa, encontram. né? Por mais que a pessoa, a princípio, banque essa escolha do status ali, tô namorando. Fechou, é isso. Vai pesando. Não Claro. tem como, todo mundo sente. Claro, isso vai adoecendo com o tempo. Não dá pra sustentar. É terrível. Exato. Os relacionamentos, às vezes, que a gente vê que se sustentaram durante 20, 50 anos, a gente vê assim, hoje em dia, a gente vê as pessoas se separando com 50, 30, 40 anos de relacionamento adoecidas. Porque sustentaram, talvez por uma necessidade, e não tiveram o posicionamento, a atitude de se colocar na relação, de lutar pelo seu próprio espaço, de ter esse trabalho, que é o que a gente está comunicando aqui, de construir essa relação da melhor forma possível. Então, esse é um caminho que é super adoecido, não é de jeito nenhum saudável. E aí tem o outro, que eu me coloco nessa relação somente sobre os meus critérios, as minhas projeções, as minhas idealizações. Não quero mudar. Eu, tipo assim, o outro chega e é assim, você me engole. Sou assim, não vou mudar se você quiser, que aí normalmente eu encontro o outro, né? O carente encontra o egocêntrico. Exatamente, Pri, exatamente. Aí eu brinco, eu falo assim, nossa, é a junção perfeita do caos, da doença. Né? É o paciente que chega para nós no consultório. Exato, porque o egocêntrico ali, né, essa pessoa que é inflexível, né? Nossa, engessada. Ela vai falar o que você quer ouvir. Ela vai te conquistar ali. Mas não porque é genuíno. Não, porque é bom ter a dependência ali do outro. Controle, o controle, exatamente, essa palavra, o controle poder do outro. De me sentir poderoso nessa relação e assim, eu tenho certeza que você não vai sair. A garantia que eu tenho que você não me abandona é porque eu tenho um poder sobre você. E Pri, o que é isso? Por que isso? Aí a gente vê talvez o ponto inicial ali, a problematização, a carência. Essa necessidade de ter um relacionamento a todo custo. E realmente custa. Custa muito. Custa a sua vida. Custa a sua saúde mental. Custa a sua liberdade. Custa as suas amizades, né? Porque a gente vê que uma problemática de um relacionamento de dependência afetiva é o isolamento da vítima, né? Então, assim, e aí a gente vê esses dois caminhos. Ou a pessoa que... Falando de uma questão mais adoecida. Ou a pessoa que se anulou, é extremamente carente, coloca o relacionamento como objetivo de vida e quer a todo custo, então se relaciona de qualquer forma com qualquer um. Só para estar no relacionamento. Para sustentar a ideia de que eu preciso estar num relacionamento porque eu morro de medo de ficar sozinha, porque eu não quero envelhecer sozinha, porque eu já tô muito velha e eu preciso ter alguém, ou eu quero muito ser mãe. A gente vai escalonando os problemas, sabe assim? E nós vamos aprofundar esse assunto também aqui, porque eu acho importantíssimo. Porque Penso escalona, que é sabe? Aí eu quero muito ser mãe, e aí não tem critério, né? E aí a outra parte que entra na relação exigindo que seja só sobre ela mesma. Então, não quer mudar, não quer se esforçar. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Que o caminho do meio, que talvez seja o mais saudável, é esse que dá trabalho, que eu não posso... É entre o 8 e o 80, né? Essa busca... eu não posso me anular, eu preciso me impor, eu preciso saber dos meus limites, preciso respeitar os meus limites, para não permitir que o outro invada. E nós somos responsáveis pelo nosso limite, não é o outro não tem que saber, ele não tem que adivinhar, ele não tem que já estar preparado para lidar com você, porque não é assim que funciona. Exato. A gente não sabe, né, o que dói, aonde machuca no outro. Então, nós somos responsáveis por colocar esse limite e falar, olha, tá vendo? Aqui você não passa, é daqui para lá.
E se a gente fala sobre esse caminho do meio, sobre o ser mais saudável, é esse, a gente dá trabalho mesmo, é chato, exige mudanças, exige consciência. Eu falo, o histórico da pessoa implica muito. Tenho atendido uma paciente que ela veio com a queixa da insegurança, da dificuldade de se impor, uma insegurança muito grande, muito adoecida mesmo, de achar que o outro vai abandoná-la a qualquer instante. E aí, nós psicólogos, investigadores que somos, né, a gente cata a nossa pá e vai cavar. E aí vai lá no passado, na infância. E aí foi uma criança que foi criada pela avó, porque os pais precisavam trabalhar. E aí os pais não bancaram ali a dificuldade da criação de uma criança e meio que houve ali um abandono. Entendo que talvez ali a necessidade precisaria, mas não acho que é justificativa, né? Mesmo que os pais precisam trabalhar, mas se houve a decisão, ou mesmo que não houve a decisão, mas teve um filho nessa relação, a gente precisa bancar essa responsabilidade de criar uma criança. Então, esses pais anularam, foram negligentes nisso, e ela foi meio que abandonada por um grande período da infância. E até então ela não percebia do problema que isso poderia ter gerado nela. Ela me contou assim, normal, igual conta uma história. Não com um peso, com uma, porque eu fui, porque meu pai... Não, ela simplesmente me contou uma história. E aí, tentando conquistar, tentando chegar junto com esse paciente para esse lugar de... E você acha que tudo bem, né? A gente tentar descobrir junto com essa pessoa, porque a gente não dá as respostas, né? A gente chega nela com o próprio paciente, e aí é onde ela percebeu que realmente, eu tenho medo de ser abandonada frequentemente. E admitir isso é tão libertador, que é o movimento aqui, pessoal, que a gente fala... Né, no processo de psicoterapia, de trazer as coisas para consciência. Tornar consciente esse padrão. Exato, porque não vai te dominar se você tornar consciente. Exato. A gente tem a impressão que, nossa, eu vou admitir isso e isso vai... A minha vida vai sair do rumo ali. Ou Pelo é muito contrário, pesado. Eu não vou aguentar a dor, né? E assim, é o que eu trabalho muito. Falo, aqui não é sobre colocar os seus pais como vilões da sua história. Não é sobre isso. Até mas porque, é sobre... desculpa te cortar, mas Imagina, os nossos pais, eles fazem ali, eles tomam as decisões que eles dão conta. Eles são seres humanos, né? Imperfeitos que nem a gente, né, Pri? E aí a gente tem as sequelinhas, né? A gente carrega, porque não existe criação perfeita. Só que a gente precisa ter dimensão do problema que pode ter surgido de acordo com a forma que eu vivi, que eu fui criado. Porque é real. Mesmo que não seja, a ideia não é tornar os pais vilões, mas a gente precisa compreender que houve uma sequela. E a gente precisa trazer para consciência. Por quê? Porque aí, é o que eu falo, gera um mecanismo de defesa, o medo do abandono, essa superproteção, essa coisa de não querer desagradar o outro, porque o outro, eu corro risco de perder esse outro. Só que é tudo muito automático. Eu não tenho consciência do que está acontecendo e da realidade que... Porque assim, ela tá noiva. E não vai ser... se torna tão irreal, tão ilusório o medo do abandono, que ela não percebe que ela simplesmente está agindo no automático e que um simples não que ela falar pro noivo dela não vai fazer com que o noivo dela abandone. Exato. Mas ela tá presa ali naquela sensação de medo, naquela coisa assim. Ela tá... É o alerta. Exato. Ela Se eu desagradar, o outro me abandona. Exato. E eu já sei a dor do abandono, eu conheço de perto essa dor e eu não quero poder vivê-la novamente. E aí surge esse mecanismo de anulação. Exato, só que ao mesmo tempo esse mecanismo de anulação, né, vai ter um juro que ela vai pagar um juro alto ali na frente, né? Nem tão na frente assim, né, Pri, às vezes. É o custo, é constante, né? Eu acho que ele já está. Eu tô pagando por isso constantemente, porque aí a gente já vê como que a relação já se construiu, que já não tá saudável. Então, assim... Um relacionamento já de anos, que já tem previsão ali de um casamento, já está sendo construído com uma base não saudável. Por quê? Já construiu uma dinâmica do qual o homem, né, nesse caso, já se acostumou com essa anulação dela, da parte dela. Então, ele tem ali um certo poder sobre essa relação, não porque ele quis, mas porque foi dado a ele.
E quando ela começa, porque agora o processo terapêutico dela é esse, Perfeito. quando ela começa a aparecer nessa relação, ele estranha. Incomoda demais o outro, né? Tira ele da zona de conforto. Então, por exemplo, em situações que ela sempre fez todas as tarefas de casa domésticas, porque não tinha essa dificuldade gigantesca de se impor na relação e exigir, né? Combinar, falar, olha, não é porque nesse momento eu tô em casa que você não precisa fazer nada. Você é um homem adulto que mora nessa casa tanto quanto eu, então nós vamos dividir tarefas. Perfeito. E aí ela não conseguia fazer isso por conta do medo do abandono. Aí o medo de se impor e aí ele não vai me querer, ele vai me abandonar. Então eu faço tudo pelo outro pra manter esse outro aqui, pra não me abandonar. E agora, quando ela começa a trabalhar a importância de se impor, porque ela tá sobrecarregada psicologicamente nessa relação. Gente, é inevitável a sobrecarga. É inevitável. Pelo amor de Não Deus. dá pra construir um relacionamento dessa forma. Ela começa a se impor um pouco mais. Ela começa a aparecer e fazer algumas exigências e sinalizações para esse outro espanta. Né? Esse outro já não gosta, porque ele tá acostumado já com uma dinâmica. E querendo ou não, né? Essa dinâmica ela é confortável para ele. E aí a gente começa um processo de relacionamento de reforma, que é onde eu preciso desconstruir toda essa dinâmica que não estava sendo saudável, porque eu não tinha consciência de que não estava. E agora eu começo a construir, reformar, né? Reconstruir uma nova dinâmica mais saudável para minha relação. E aí, 2 pontos. Ou a pessoa me acompanha, porque eu falo que é a mudança de dentro para Perfeito. fora. A mudança que eu quero ver no externo, na minha relação, eu preciso começar. Então, com as minhas próprias atitudes, e não esperar que o outro mude para fazer com que eu fique mais confortável na relação. Então, a mudança é parte própria. E aí, ou a pessoa acompanha, ou há um rompimento. Exato. Ô, Pri, e assim, é difícil isso porque eu penso que quando a pessoa vai se deparando também com às vezes esse movimento que o outro faz, que não é o que ela idealizou, o que ela gostaria, porque assim, tá, eu vou mudar, eu vou me impor. O que nós esperamos ali? Qual é a expectativa? Ah, o outro vai me ouvir, vai mudar também, tal. Porque ele me ama. Exato, né? E aí a gente começa a se deparar com, às vezes, essa inflexibilidade e uma possibilidade de término. Tem que tomar cuidado para não voltar ali, né? Nessa questão de novo, de tipo, não, eu que tô errada. Porque aí a gente fala dessa questão da pessoa adoecida extremamente carente, que entra num relacionamento e que se anula muito. Quando ela começa a perceber, eu já tive casos de pessoas chegarem até mim, quando ela começou a perceber que ela precisaria se impor na relação para construir ela de forma mais saudável, e na forma de se impor, colocar mais limites, possivelmente, talvez, perderia o outro, porque aí a gente tá falando, talvez, de uma pessoa extremamente egocêntrica, inflexível. Alguns, no caso, narcisistas, né? Porque aí o relacionamento é só sobre essa pessoa. Exatamente. Quando ela começa a perceber que o outro vai embora porque ele não vai aceitar essas mudanças necessárias para tornar confortável, ou seja, o outro só fica porque é confortável para ele, o adoecimento da outra pessoa, ela sai da terapia. Porque ela não quer bancar o término, ela não quer bancar a perda. Então, assim, para eu ter alguém, eu preciso me anular? Tem consciência disso? É quase como ela assinando um contrato. Então, assim, vai ficar, porque eu não tenho condições de sair dessa relação. Eu não consigo sair dessa relação, eu não quero sair dessa relação. Por quê? Eu não acho que eu vou encontrar outra pessoa. Porque essa pessoa que tá aqui comigo, por mais ruim que seja, por mais tóxico que esteja sendo essa relação, eu não quero correr o risco de ficar sem ninguém. Então, eu aceito os termos, né, dessa relação nada saudável. Eu aceito os termos de me anular, porque a solidão é mais pesada, mais dolorosa do que estar nessa relação. Ah, mas ele é um bom pai. Ah, mas ele trabalha, mas ele é responsável. Mas ele é de família, ele tem uma família muito boa. Eu amo a família dele. Nossa, porque eu me dou muito bem com a família dele. Então, assim, já coloca algumas justificativas para não ter que sair. Apesar de ter consciência de que está sendo um caminho para o adoecimento. Nossa. Fazendo uma autorrevelação aqui, né? Gosto de trazer adoro. vida pessoal. Fazendo uma autorrevelação pra vocês, assim, faz anos que eu tô solteira, né? E assim, por quê? Porque eu fiquei cada dia mais criteriosa e fui seletiva
né? Até demais, às vezes, né? Que a Pri me dá uns puxão de orelha. Calma. É porque a gente tem que tomar cuidado para não levar a flexibilidade, a seletividade para um engessamento. Exatamente. Mas o que eu quero dizer, nós precisamos tentar o caminho do meio mesmo. Tem que ter os critérios, porque se eu for pro senso comum, eu já tô com 36 anos. Tem gente que já se acha assim, já passou do limite, Velho. né? Já passou. E Aham. é muito interessante porque oscila dentro de mim. Tem hora que eu falo, gente, será que eu tô pegando pesado demais, sendo criteriosa demais, né? Será que eu preciso flexibilizar um pouquinho? E aí a gente vai se ajustando na terapia, na autoterapia, na conversa com as amigas, né? Que são a maioria psicólogas. Que puxa uma orelha. que puxa porque, uma assim, orelha. gente, agora eu vou fazer só uma observação aqui de uma autorrevelação também. Nós que somos psicólogos é natural. A gente não consegue simplesmente ter uma conversa sem terapeutizar o outro, né? Não. É impossível, mas vai lá. Então, e qual que é o caminho do meio ali? Né? Porque eu vejo as pessoas polarizando muito. Muitas pessoas olham, né, para essa questão da gente ter que ter critério, ser seletivo, seletiva ali, né? Vou falar com pessoas aqui como algo que, então ela é contra relacionamento, ela não quer se relacionar, ela não quer nada sério. E não é real, né? No meu ponto de vista e pessoalmente falando, eu quero viver uma relação com R maiúsculo e não uma relação de status. Você poder se aprofundar. Né? Você poder viver Exato. algo genuíno, que é pra sempre. Igual eu falo, ninguém se relaciona pensando em largar. Vamos ver no que dá. A gente não tem mais 18 anos pra Exatamente. entrar num relacionamento e falar assim, eu quero ver no que vai dar. Porque quando a gente é jovenzinho, nós não estamos pensando em casamento. Só Então, meio que a gente experimentando corre o ali. risco mesmo ali de começar um relacionamento e terminar e tá tudo certo. Mas quando a gente fala de uma vida mais madura, né, 30 mais, 25 mais que seja, a gente tá falando de um pra sempre. A gente tá falando de uma eternização dessa relação. De uma pessoa que eu tô escolhendo pra compartilhar minha vida comigo, que é meu bem mais precioso. Exatamente. Então, assim, exige sim seletividade, que é o que a gente tá falando, essa questão do dedo podre. Se há uma repetição, há um padrão de comportamento sendo reproduzido ali. Exatamente, tem que olhar Que para essa isso. pessoa não tem consciência ainda, né? Às vezes a necessidade de estar com alguém. Então, quando a gente fala da necessidade de seletividade, uma pessoa seletiva é uma pessoa que já tem consciência dos seus critérios, que já tem consciência dos seus valores e princípios, que já tem consciência sobre o que ela quer construir, porque assim, na minha cabeça não entra a ideia de que eu comecei a me relacionar com alguém e eu tô, sei lá, já tô um tempo com a pessoa, mas a gente ainda não conversou sobre filhos. Eu nem sei se eu quero ter filho ou não. Exatamente. Muitas vezes eu lá, nossa, mas eu vou assustar, né, o outro ali. Cara, conversa numa boa. Troca. É necessário, porque assim, Você tem que saber o que o outro tá querendo, qual que é a perspectiva. como que eu me relaciono... eu sei lá, exemplo. Meu sonho é ser mãe. Como que eu me relaciono com um homem que não quer ser pai? E você precisa saber dessa informação. E como que eu não tenho essa conversa? Exato. E não no sentido de pressionar. acabou de conhecer, já conversa. Já tá falando de filho, É, meu Deus. meu Mas Deus. também tem umas pessoas que é dodói também, né? Nossa senhora, que não aguenta ter uma conversa madura sobre perspectiva de futuro. Gente, eu não tô Exato. pressionando, não tô querendo, eu não tô te pedindo em casamento. Falando, vamos ter um filho. Não é sobre isso, é sobre o que você busca. Eu quero te conhecer, quero, né, Eu quero ver conhecer se a seus gente tem aqui uma bastidores. possibilidade. Você tá Exato. querendo o mesmo que eu, né? Exato. E é muito importante, e tudo cai, né? Eu atendo uma pacientinha que ela é muito jovem, né? Ela tem os seus 23 anos, mas assim, ela amadureceu tanto com o processo de psicoterapia. Ai, é maravilhoso, né? Participar dessa evolução, Exato. né? Antes, no relacionamento anterior dela, ela não conseguia se impor de jeito nenhum. E ela trouxe, né, nos movimentos ali do processo para consciência algumas coisas, essa questão, né, dos relacionamentos ali familiares, né, do medo, às vezes, de ser rejeitada, abandonada. E tudo isso, na hora que ela percebeu que os movimentos realmente que ela fazia, de não conseguir se colocar, não é nem se impor, é se colocar. Só fazendo um parêntese. É importante falar sobre isso. Gente, se impor não é comprar briga. Às vezes rola uma briga como consequência nessa imposição. Rola. Mas às vezes as pessoas elas estão muito
acostumadas a entender a imposição, a necessidade da imposição como uma agressividade. Exato. E, gente, se impor é você se colocar, é você sentar e falar, olha, vamos conversar. O que aconteceu? Eu não gostei. O que está acontecendo? Desse jeito não funciona para mim. Então, gente, a necessidade de se impor é sobre estabelecer limites, tá? Não tem nada a ver com agressividade. Às vezes rola uma agressividade pela não aceitação do outro. Pela resistência que o outro oferece em aceitar, em se flexibilizar, em compreender o que você está falando, em validar. Leva pro pessoal, né? E aí já quer ter razão. Não, isso fica me na irrita. defensiva. Fica na defensiva. Porque o ser humano, ô coisinha difícil, né? A gente sempre quer ter razão. Tem que trabalhar muito ativamente isso. Mas, perdão, eu te interrompi, você estava falando da sua paciente. Não, e hoje ela dessa consegue... questão de se impor. Exato. E aí ela consegue se impor de uma maneira, assim, que é sensacional. Eu faço uma analogia com a tinta na parede. Você tá pintando a parede, pingou no chão, vai lá e já passa um paninho, não espera secar. Mas, claro, você tem que saber olhar o outro, né? E ver se tá num momento ali, o outro tá muito nervoso, Sim. né? E tal. Cabe um tempinho, sim. Mas você sempre fala, e eu gosto muito, e eu trabalho isso com os pacientes também, que tem que voltar ali para conversar. Nossa, isso é muito importante. Porque, assim, as pessoas acham que passou o timing, pronto, aí não Ele tem mais o que acalmou, falar. esquece, Ai, não, né? não Ela tem que acalmou, falar. esquece. Já acontece frequentemente no consultório. A pessoa fala, a gente brigou, foi semana passada. Mas vocês conversaram? Não. Mas e aí? Você não vai conversar com ele? Você não vai falar o quanto isso foi importante pra você? O quanto foi problemático? O quanto te magoou? Mas é que já faz uma semana. Exato. Gente, Vou pelo amor de ficar, Deus. Vocês convivem. resgatando isso, comprar briga de novo, não é isso. Mas a evitação do desconforto da Exato, DR. exato. Né? As pessoas não querem lavar roupa suja. Então, assim, mas é que já passou uma semana. Não, meu amor, não tem dessa de perder o timing. Volta e conversa. E às vezes, muitas vezes, é preferível, mais saudável, deixar passar para depois voltar e conversar. Por quê? Já saiu daquela zona do conflito. Exato. Eu falo que existe uma zona de conflito, né? Que a gente precisa ter consciência dela para conseguir sair, né? Porque ali na zona de conflito a gente não consegue conversar. Eu falo que na zona de conflito o casal tende, e é uma tendência do ser humano, egocêntrica, a entrar no ringue. Então a gente está na zona de conflito, cada um lutando para ter razão. Cada um com a sua o seu pacotinho de justificativa, então a gente entra no ringue. Entrando no ringue, começa a gerar uma competição. Quem que entra numa competição querendo perder, Flávia? Ninguém. Isso não existe. Nem a pessoa menos competitiva do mundo. Não existe. Se eu entrei na competição, há um desejo pela vitória. Isso acontece em brigas. Isso acontece em discussões e conflitos. Então, automaticamente a gente entra no ringue se a gente permite que a coisa continue. Se a gente tá vendo que não tá indo para lugar nenhum, né? Eu querendo lutar pela minha razão, o outro também, se justificando e aquela coisa. Então, a gente entra no ringue. Aí é onde começa a competição do ego. Não, Exatamente. E assim, gente, meu amor, vocês vão continuar brigando, vocês vão continuar em conflito, cada um se protegendo, cada um querendo ganhar. E aí, qual que é o problema? Quanto mais se permanece nesse ringue, mais baixo a gente tende a ir. Os golpes começam a ser mais baixos. Aí, o que acontece? Começam as ofensas, começam a jogar na cara coisas que já estavam resolvidas de passado. Por quê? Se eu continuo no ringue e o meu desejo de vitória começa a ficar cada vez mais aflorado, eu quero ganhar a todo custo. Porque eu tô no ringue, eu continuo no ringue. E aí o golpe começa a ser cada vez mais baixo. Aí é onde começa palavrão, ofensa, grito, onde pode até surgir agressões físicas e emocionais. Aí parte pra violência, né? Exato. Mesmo, mas porque ninguém cede. Ninguém tá disposto a ceder. E é o que eu falo, gente, ninguém ganha. Num relacionamento, quando há uma disputa, ninguém ganha, o relacionamento perde. Mesmo que, eu ganhei porque o outro cedeu. Mas aí ficou uma merda, o final de semana acabou. Exatamente. E cedeu, às vezes, até porque não aguentava mais ali, né? Só que aí... No bastidor não cedeu porcaria nenhuma. Aí fica os dois com 15 quilômetros de beiço. Aí eles não se relacionam novamente. Quantas vezes eu ouço meus pacientes falar, porque a gente brigou, aí não sei o que, lá. Aí eu fico assim, e aí? Porque aí, aí a gente brigou. Ninguém cedeu. Eu falei, isso foi foi sexta-feira. E como é que foi o final de semana de vocês? Foi uma bosta.
Exato. Porque a gente ia sair, já não saiu mais. Aí no sábado ficou cada um num canto com 15 km de beiço. Aí segunda-feira a gente foi se resolver. Aí perdeu o final de semana. Que era pra namorar, que era pra sair, que era pra se divertir. Ou seja, Só porque ficou hiperfocado no querer ter razão ali. na competição do ego. Então, a gente precisa entender que ceder é o mais inteligente. Mesmo que, tipo assim, não é sobre ter razão, gente. Não é sobre quem tem razão. É sobre quem tem mais maturidade emocional de ceder. De olhar e falar assim, olha, eu não quero conversar agora. Depois a gente conversa, porque eu tô puta e eu tenho um potencial gigantesco de mandar você pra vários lugares e que eu não quero. Então, assim, nesse momento, e aí, sabe, sair da zona de conflito, e aí, posteriormente, não existe esse negócio de time, pode ser um dia depois, pode ser 2 dias. Você senta e fala, olha, vamos conversar. E falar de uma forma assertiva, né, Pri? E não fazer greve de silêncio, porque isso é ridículo, é imaturo, é infantil, é babaca, é punitivo. Não é sobre isso. Não é sobre greve de silêncio. Não é você ficar uma semana com 15 quilômetros de beiço e depois voltar e tentar parar. Não é isso. É tipo, é 1 dia, 2 no máximo, que você vai se dar um tempo, porque você precisa digerir. Tem pessoas que funcionam diferente de outras. Exato. Tem gente que resolve na hora. O André mesmo, meu noivo, ele tem uma capacidade de resolução de conflito incrível que eu invejo. Eu já guardo a raivinha. Eu pego a raivinha e eu nino a raivinha, eu alimento a raivinha. Então, eu preciso desse tempo pra digerir os meus sentimentos, entender o que eu tô sentindo e depois resolver. Só que aí eu assumo a responsabilidade de falar, olha, não quero conversar agora, não tô bem. A gente vai brigar do jeito que eu tô aqui, a gente vai brigar, então assim, me deixa. E aí ele me larga, ele me deixa. Depois eu vou lá e falo, olha, vamos sentar e vamos conversar. Mesmo que ali surja até um conflito, meio que atualize o conflito, mas é necessário, porque eu já tô com cabeça fria. Exato. Tudo se baseia na comunicação, né? Total. Assertiva. Comunicação, saber falar, saber ouvir. Por isso que o autoconhecimento é tudo. É a chave. É a chave. E o autoconhecimento não é algo também tão engessado assim, né, Pri? Porque às vezes, eu vou lá, me autoconheci, não, constantemente nós estamos em mudança, constantemente você tem que sempre olhar para você, né? E Ter esse se senso crítico. Exato. Saber se auto-observar sem julgamento no sentido assim, vou me auto-observar para ver se isso aqui, se esse meu comportamento tá funcional ou não tá funcional. Na verdade, assim, eu costumo dizer que é um julgamento saudável. Mas é uma autocrítica ali, um julgamento, eu digo assim... Não é uma assim, autoflagelo, não é uma autopunição. É porque a gente fica assim, fica se martirizando às vezes. Aí é autoflagelo. A gente fala coisas, né, que não falaríamos se eu fosse te aconselhar, se eu fosse te acolher, né? Mas ao mesmo tempo precisa ter sim. Né, essa consciência. Porque nós não somos alecrim dourados. Exato, então nós a gente somos precisa tóxicos. se julgar. Todo mundo tem traço tóxico, né, Pri? Você concorda com isso? Com certeza. Pelo menos o potencial a gente tem. Independente do que seja. Que seja a anulação, porque a gente se anular é tóxico. É tóxico. Pra relação, é tóxico pra nós, é tóxico pro outro, porque eu dou um poder pro outro que ele não tem que ter. Então, isso se torna tóxico. Ou a agressividade, o autoritarismo, o controle, enfim. Temos todos os potenciais, sim, de sermos tóxicos, babacas. Exatamente. Então, o que você, né, quando chega uma situação assim, né, um casal com essa questão de problema na comunicação, como que você aborda ali? Ai, tem tanta ferramenta legal. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os meus casais é a descoberta dos temperamentos. Eu acho super importante descobrir qual que é o temperamento de cada um, porque é como se trouxesse para nós uma clareza sobre o nosso funcionamento e entender que tem algumas características muito próprias da nossa individualidade que vão entrar em conflito com o temperamento do outro. E a gente precisa ter essa consciência que a gente volta pro autoconhecimento. E isso já conduz melhor, sabe? De como agir. Então, se eu entendo que o outro é assim, é uma característica própria do temperamento dele, eu preciso ter um pouco mais de paciência. Por exemplo, eu sou colérica e meu queridíssimo é fleumático. O que acontece? Explica pra gente, meu traço tóxico tem uma agressividade, tem uma raiva, tem uma impaciência, tem uma intolerância. O traço tóxico dele, por sua vez, tem uma procrastinação, uma passividade
isso, meu amor, tem um potencial de ser extremamente conflitivo na nossa relação. Então, assim, eu não posso exigir que ele seja como eu, mais enérgica, mais pra frente, porque eu tenho um espírito de liderança muito forte, de independência e tudo mais. Então, eu sou mais enérgica. E ele, por sua vez, ele é mais passivo. Ele, eu vou ver aqui essa água passar, depois eu vejo o que eu faço. Então, eu não posso exigir que ele venha junto comigo, que ele seja do meu jeito, do meu formato, assim como ele também não pode exigir que eu tenha a mesma paciência. Porque isso a gente entrava em conflito nessa questão da comunicação, por exemplo. Se ele tem essa facilidade de flexibilidade, porque isso é muito do fleumático, de resolução de conflito, ele evita desconforto, ele evita a briga ao extremo. A passividade, o traço tóxico é isso, porque pode se tornar um problema pela evitação do conflito. Então, às vezes, mesmo quando ele precisa brigar, ele vai evitar, porque ele não quer ter esse desconforto. Então, ele tem ali uma facilidade de falar que tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aí, a gente chegou a entrar em conflitos, porque eu, com essa minha raiva, com essa minha impaciência, eu preciso de tempo pra digerir. E ele não. Ele quer sentar e falar, e aí, tá tudo bem, vamos ficar tudo bem. Para, por que você não tá bem? Eu já te pedi desculpa, por que você ainda não tá bem? Fica bem. Então, ele não pode exigir de mim também. Então, a gente precisa ter essa consciência das características para ter para construir uma comunicação melhor. Legal. Então, eu acho que essa é uma primeira ferramenta que eu gosto de trabalhar pra gente iniciar o processo terapêutico, essa condução. E as linguagens de amor. Nossa, quando a gente descobre as linguagens de amor, a gente é um divisor de águas. Até porque, Pri, só do fato, não precisa nem saber as 5 linguagens a princípio. Só do fato de você saber que tem linguagem de amor diferente já é uma virada de chave se a pessoa se tocar. Porque eu tô exigindo do outro que ame do mesmo jeito, que faça o que eu faria ali. E às vezes o outro tá me exigindo que eu ame ele do jeito que ele precisa, e eu não quero, porque não é a minha linguagem de amor. Exato. E aí eu não tenho paciência pra amar ele do jeito que ele precisa. E o que fazer? Primeiramente, assim, se vocês têm o interesse de descobrir as linguagens de amor de vocês, tem o livro, né, o precursor dessa teoria, que é As 5 Linguagens de Amor, do Gary Chapman, que ele é conselheiro matrimonial, ele estuda há muitos anos relacionamento, foi quando ele começou a construir essa teoria, e ele percebeu que o ser humano comunica amor basicamente em 5 linguagens. E aí é um livro muito gostoso, que eu acho que vale super a pena a leitura. Verdade. Pra todo mundo, assim, ó, independente se você tá ou não no relacionamento, mas se você tem o interesse de estar, precisa ler. É maravilhoso, é uma leitura ajuda no gostosa. processo de autoconhecimento também, né? Muito, porque aí eu me conheço, eu sei qual é a minha linguagem. Independente se seja direcionado a um relacionamento amoroso ou não. Só uma observação importante. É importante você ler o livro, não para ficar colocando o que não é sobre o outro, é sobre você. Consequentemente, isso te ajuda Exato. a entender melhor o outro. Eu tô falando isso porque às vezes, deixa eu resolver aqui o problema do outro. É porque é o alecrim dourado. O alecrim dourado, o outro é o problema, né? Exato. Então, assim, faça a leitura com senso crítico, autocrítico ali. Isso. Então, assim, é um livro muito gostoso, de uma leitura muito fácil. E aí, ao final do livro, tem o teste, né? Tanto Legal. pensando num casal, tanto para um quanto para o outro. Para a mulher e para o homem, né? E aí, o teste é direcionado. E aí, você vai ter, dentro das 5, o parâmetro de qual é a sua primária. Ele diz que nós temos primária e secundária. Então, são 2 principais. Tá. É como se fossem as 2 condutoras do amor. Perfeito. Então, eu preciso descobrir qual que é a minha primária e secundária. E aí, as outras, consequentemente, têm ali de um valor menor, porém, continuam sendo muito importantes. Isso significa que eu vou colocar em prática as 5 linguagens de amor no meu relacionamento. Presente, toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço e tempo de qualidade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa manutenção do meu relacionamento baseando nas 5 linguagens. Porém, todavia, entretanto, se eu tiver, pensando que são 5, se eu tiver fazendo para o outro a 5ª dele e não a primeira, não tem valor nenhum. Ele vai continuar insatisfeito, porque, por exemplo, às vezes a gente ouve assim, ai, Pri, lá no meu Instagram, direto chega pra mim essas queixas. Mas, aí o marido, né, já chegou pra mim.
Eu faço a janta, eu faço o almoço, eu limpo a casa, eu deixo a casa organizada, mas ela tá sempre me cobrando, ela tá triste, ela me cobra atenção, ela me cobra cuidado, ela fala que eu não dou atenção suficiente, mas eu tô lá fazendo a janta pra ela. Ou seja, aí quando eu ouço isso, já me canta as linguagens de amor no ouvido. Eu falo, meu amor, ela não é ato de serviço. Apesar de do que você está fazendo seja maravilhoso e permaneça, não tem problema nenhum. Porém, você não tá... talvez ela seja palavra de afirmação. Talvez ela seja tempo de qualidade. Ela precisa de tempo com você. Exato. Não, fazer a janta, fazer o almoço, para ela não tá sendo suficiente. Não é porque ela é ingrata. Mas é porque ela precisa que você sente com ela. Que você convide ela para fazer a janta junto com você. Que você olhe no olho, que você tenha uma conversa. Então, é essa compreensão, né? Porque às vezes a gente fala assim, o que mais que eu faço para ela? Ela continua reclamando, mas às vezes você não tá atendendo, né, o que ela precisa, não tá enchendo o tanquinho dela de amor na linguagem primária. Então, para começo de um processo terapêutico voltado para relacionamentos, independente se é um casal que vai até o consultório ou se é uma pessoa, um cônjuge desse casal, eu tenho essas ferramentas que eu gosto de trabalhar, que eu acho super importante, que é um excelente condutor para a gente começar um processo excelente. Só que, assim como a gente estava comentando agora há pouco, se o amor é uma construção, precisa da disposição de ambas as partes. Porque um só trabalhar, um só se esforçar, um só colocar em prática, fica muito pesado, muito difícil. É possível? É. Por quê? A mudança é de dentro para fora. Então, se uma pessoa está em terapia e a outra não, essa que está em terapia, ela vai aplicar essas ferramentas, tendo a compreensão de que exige dela uma paciência, porque ela está um passo à frente desse outro que não está em terapia. Então, eu costumo dizer o seguinte, você está sempre um passo à frente do outro que não está em terapia. Se esse outro não tem a mesma compreensão que você está tendo, porque você está em processo terapêutico, em processo de consciência de muitas coisas, não dá para você exigir que ele esteja no mesmo lugar que você. Porque você passou por um processo para chegar até aí. Ele não está no mesmo processo. Então, é muito mais saudável e sábio da sua parte voltar um pouquinho para trás para estar com ele, conduzi-lo para esse lugar que você já chegou. E voltar para trás não significa que você vai perder esse processo. Muito pelo contrário, é intencional. Então, eu estou com ele e conduzo ele nesse lugar que eu já cheguei, que eu sei como é que é. Então, exige paciência. E como que a gente conduz? Talvez na aplicabilidade, Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala das linguagens de amor. Então, se eu já identifiquei... amor, vem cá. Minha psicóloga me instruiu pra gente descobrir as nossas linguagens de amor. Eu quero fazer o teste junto com você. Então, a gente faz... eu descobri que ele é atos de serviço. Então, eu vou me dedicar... Eu não vou exigir... eu sou tempo de qualidade. Eu não vou ficar exigindo o que ele faça, porque ele ainda não compreendeu o sentido disso. Mas eu vou aplicar a linguagem dele. Então, eu vou fazer o meu para com ele. Então, eu vou aplicar atos de serviço. Então, eu vou pegar aí uma semana direto aplicando atos de serviço. Consequentemente, ele com um tanquinho cheio de amor para dar, vai ficar mais fácil que eu fale, olha, amor, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Para mim é importante, é muito importante. Eu me sinto mais amada e valorizada quando a gente tem uma conversa que você não fica pegando no celular. Que você não fica olhando pra televisão enquanto conversa comigo. Que a gente saia pra jantar. Que a gente tenha conversa olho no olho. Que a gente faça mais coisas juntos, como casal. É mais fácil pra esse homem que já tá... Ou essa outra pessoa, né? Que já tá com o tanque de amor preenchido. Porque ela se importou em aplicar. Fazer o que ela tá pedindo. Porque se ambos estão com o tanque de amor vazio, se eu exijo que o outro me dê, ele não tem pra me dar. Então, essa é a importância de aplicar antes de exigir. Porque essa pessoa que está em processo terapêutico, é ela que está enxergando o que ela precisa fazer, como ela precisa conduzir. E não ficar nesse lugar de exigência que o outro esteja no mesmo lugar que eu. Dá trabalho, não é fácil, é um processo de médio a longo prazo, mas é super possível. Eu já vi relações se transformarem assim, drasticamente em algo muito mais saudável, justamente por essa autoconsciência e autorresponsabilidade, né? De falar assim, não... Se eu tô buscando hoje a terapia para me trazer melhoras na minha vida, no todo, e eu tô identificando algumas ferramentas que são importantes aplicar, eu vou assumir essa responsabilidade. Não vou ficar exigindo do outro. É claro que a gente precisa ter abertura do outro. Porque eu tenho os casais que
os pacientes que convidam o casal para fazer o teste e ele super aceita. E tem aquela outra pessoa que fala assim, ai, que bobagem. Ai, que bobeira. Mas ainda assim, nem tudo está perdido. Ainda assim, é possível que a pessoa, mesmo que o outro não queira fazer o teste junto, a pessoa observar. Observe nas cobranças, nas críticas, o que o outro é. Porque é igual eu tô falando. Dei o exemplo. Se o moço estava falando, porque eu faço a janta, eu faço o almoço, eu faço tudo em casa, mas ela tá me cobrando atenção. Eu já tenho uma noção do que ela pode ser. Então, eu vou dar a atenção, eu vou fazer o que ela está me cobrando. Então, isso é muito importante, ficar atento às exigências, às cobranças do outro. Porque, às vezes, o amor tá ali, na cobrança. E sair do pessoal ali, né? A doação, né, Flavinha? A doação. Mas, Pri, quero falar com as pessoas, né? Eu achei sensacional. Peguem essas dicas de comunicação da Pri, mas eu quero falar, eu quero estar num relacionamento. E aí? Como que eu falo, né? Porque o tema central, dedo podre ali, né? Estou num processo de autoconhecimento, estou conduzindo, estou mais clara ali do que eu quero, criteriosa, mas e aí? Aí é o que eu falo. Aí começa a compreender que relacionamento não pode ser um objetivo de vida. Perfeito. Não pode. Porque objetivo de vida, a gente tem algo como uma busca que a gente tem um pouco de controle, no mínimo, sabe assim? Eu quero me tornar psicóloga. Então, eu tenho um controle. Exato. Com base nisso. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar para pagar essa faculdade. Eu tenho um traço, eu traço uma meta e eu consigo conquistar, mesmo que tenha ali algumas divergências, intervenções no meio do caminho, mas eu consigo traçar um caminho e eu consigo alcançar. Né? Relacionamento não funciona assim. Eu não falo assim, eu tenho 30 anos, então já tá na hora de eu conhecer alguém, ano que vem eu vou me apaixonar. E aí, depois eu vou ficar 1 ano, em média, namorando, depois a gente vai noivar, a gente vai casar e a gente vai ter filho. Não é assim que funciona. Porque depende desse outro, que a gente tem zero controle. Perfeito. Então, assim, para começar daí, se há uma intenção, há um desejo de se relacionar, de construir um relacionamento, a gente precisa compreender que, em primeiro lugar, eu preciso tirar da minha cabeça que é um objetivo de vida, é um desejo. Mas sabendo que eu corro o risco de não conseguir encontrar. Porque isso é um risco real. Exato. Assim, quando você começa um relacionamento, não há garantias. Eu falo que a vida adulta são escolhas, que você faz uma escolha e renuncia, né, coisas. E também sem garantias. Zero garantia. Não é porque hoje eu tô num relacionamento a longo prazo, hoje eu tô noiva, a gente mora junto, a gente pretende construir uma vida juntos, ainda assim eu não tenho garantia. Eu não consigo falar assim, eu nunca vou terminar o meu relacionamento. Exato, mas não quer dizer que você precisa entrar de qualquer maneira, né? Exatamente. A gente olha pelas probabilidades, né? Eu falo que Exato. existe a possibilidade de não dar certo. Sempre vai existir em qualquer circunstância. Mas a gente avalia as probabilidades. Quando eu olho hoje e falo, qual que é a probabilidade eu e o André a gente terminar essa relação? 0,0001 por conta da nossa construção. Mas eu sei que existe a possibilidade. Exato. Então, trabalhar esse medo de ficar sozinho, sozinha. Exato. Compreender de não dar certo no relacionamento. Ou de encontrar alguém. Porque se eu coloco como uma projeção, eu só vou ser feliz se eu tiver um relacionamento. Se eu me tornar mãe. Se eu me casar, se eu me tornar pai, se eu ter alguém do meu lado, eu acho muito perigoso. Porque eu paro de olhar, eu paro de investir na minha vida, que existe muito mais outras coisas além da relação em si. É óbvio, a gente precisa falar o óbvio, Sim. que se relacionar é super importante. Nós somos seres de relações. Perfeito. A gente se constrói. Por isso que eu falo que o relacionamento tende a ser terapêutico, porque a gente evolui nas relações. Isso é nosso, isso é importante para nós. Imagina só como seríamos isolados. Exato. A pandemia veio para provar para nós que o isolamento não dá certo. A clandestina rolou solta, porque a galera não dá conta de ficar em isolamento. Exato. Então, nós somos seres de relações. Só que não é só relações amorosas. não especificamente, isoladamente, um relacionamento amoroso para ser feliz. Isso significa que eu preciso me relacionar com o mundo. Eu tenho o desejo de construir um relacionamento amoroso, mas enquanto isso não acontece, eu me relaciono com o mundo. Que eu falo que Exato. a porta dos afetos é a mesma das experiências. Isso significa que quanto mais experiências eu busco na minha vida, mais
probabilidade, a probabilidade aumenta de conhecer pessoas. Exato. Mas não é uma busca no modo desespero. Eu brinco com os meus pacientes. Uma busca de preenchimento, igual eu falo assim, ó, você vai preencher a sua vida com você, Exato. né? Você vai se relacionar com o mundo, com as pessoas, com as experiências, com o esporte, com a religião, com a espiritualidade, enfim, o que faz sentido pra você. Mas não essa busca, você não vai numa festa com aquele olhar, nossa, eu acho isso péssimo, com aquele olhar assim, de caçadora, caçador. Uhum. Eu tô aqui pra conhecer alguém, eu tô aqui pra beijar na boca, eu tô aqui pra sair, porque aí se não acontece, sai super frustrada e a oportunidade que você tinha de diversão, de experiência, de fazer amizade, de conhecer pessoas, de minimamente, né, o mínimo, se divertir, Se dançar. divertir. Aí você sai frustrada, pesada, com aquele peso de, mais um dia no 0-0, mais um dia sem beijar na boca, mais um dia sem conhecer ninguém. Entende o peso que se torna? Então, acho que é isso. A partir do momento que eu tenho o desejo, eu quero muito, nossa, como eu desejo construir a vida com alguém, mas a primeira parte disso tudo, a forma mais sábia e saudável de viver essa busca, né, essa abertura é compreender o risco. E estar bem com ele, sabe? Aceitar, fazer as pazes com o risco de pode ser que eu não encontre. Pode ser que eu encontre daqui 10 anos. Eu tenho 36. Pode ser que eu encontre alguém com 40. Exato. Hoje não E tem como que mais isso questões de idade ali, até para questão de profissão, né? E como que isso se torna pra mim? Porque, assim, tem uma paciente que ela tava naquele desespero, inclusive é uma paciente que a gente tem em comum, que eu encaminhei pra você. Aham. Ela veio num desespero, Não ela atendemos tem... ao mesmo tempo, tá, gente? Ela Isso, foi encaminhada. Isso, eu encaminhei. Ela vinha nesse desespero, nessa carência extrema, ela tem um diagnóstico mental e o que problematiza ainda mais essa Sim. busca. E aí teve um momento da sessão que eu olhei pra ela e falei assim, mas e se a gente considerar o risco de que pode ser que você não se relacione? Pode ser que você viva sozinha. Como é que é pra você? Ela não deu conta. E vou te falar que não deu conta aqui também. Ela não dá conta. Pra ela é impossível isso acontecer. Pra ela é devastador Exato. a ideia de que ela não vai construir um relacionamento. E aí eu falo assim, mas o que sobra? Se você sem um relacionamento, o que sobra? Exato. Quem é você? Exato. Você só se torna alguém se relacionar com alguém? Como que funciona isso? O quão perigoso e precário pode se tornar isso pra você na sua construção de vida? Porque eu falo assim, gente, se a vida é uma só, até que se prove o contrário, o que você fez? Você ficou buscando um relacionamento? Você ficou desesperada entrando em relacionamento, se dando mal e aceitando qualquer coisa e se submetendo a qualquer coisa? E aí? E as experiências? E o que você pode construir apesar de? Exato. Apesar de não estar num relacionamento amoroso, o que você pode construir no paralelo? Então, você pensa que é saudável essa desconstrução ali de trocar essa coisa do objetivo pelo desejo. Tirar o peso, Tirar né? o Acho que peso. tira o peso, a gente leva com mais leveza. Porque assim, não é real. Sabe, isso não é real. O Exato. risco de falar assim, pode ser que eu não consiga ser mãe. Pode ser que eu encontre alguém tarde demais. Pode ser, mas temos possibilidades? Temos, mas para mim a possibilidade da adoção não é real. Entendi. Então pode ser que eu não seja mãe. E aí, como que isso fica para você? Eu acho que considerar o risco de não dar certo diante dos meus desejos e expectativas é saudável, porque é real. E tem uma filósofa contemporânea chamada Ayn Rand, e a gente gosta muito dela, ela é objetivista, e ela fala, gente, a realidade independente do seu sentimento em relação a ela, independente da sua frustração, da sua expectativa, ela é. Ela faz até uma continha. A é igual a A. Independente da forma como você se sente, Então, pode ser. Isso é real. Pode ser que a gente não encontre. Pode ser que a gente não construa uma família. Pode ser que eu nunca case. E aí? Isso não te tira o valor enquanto pessoa. E não te tira as oportunidades de construir uma vida boa, saudável, feliz. Exato. Até porque relacionamentos, né? Quando a gente fala daquela questão da solidão, de se sentir sozinho, a amizade ali, né? Tem estudos que falam que um relacionamento de amizade é muito mais, às vezes, tem potencial de construtivo, cura. potencial de cura do que, às vezes, o seu relacionamento, o relacionamento amoroso ali. Né? Então, se relacionar de forma saudável. Até porque a gente precisa compreender que estar sozinho é subjetivo.
Porque tem muita gente que tá sozinho num relacionamento. Que tá construindo a vida com alguém. Tem, às vezes, até família, tem filhos, mas se sente extremamente solitário. Porque, às vezes, casou com um egocêntrico, um narcisista, que tá, tipo assim, você tem que me engolir, se você aceitar é assim mesmo, senão pode ir embora. E aí eu fico pensando, o quão precária é a vida dessa pessoa? Por que eu preciso atribuir a não estar só a um relacionamento? Porque não é só sobre isso. Exato. O não estar só, o estar bem acompanhado é sobre a qualidade dessa relação. Não é sobre relação. Eu posso ter milhões de amigos, mas eu ainda posso me sentir sozinho, porque às vezes eu não construí uma boa relação profunda com esses amigos. Exato. E naturalizar também, no meu ponto de vista, Pri, que tudo, nós somos grandes o suficiente para caber tudo ali. A solidão, né? O momento ali que você se sente preenchido naquela troca, né? Aqui, por exemplo, tô me sentindo preenchida com essa nossa troca, mas não vai durar para sempre. E aí vai ter momentos, né? Então, assim, parar de querer chegar naquele lugar e porque quer sufocar ou evitar de sentir algo. A partir do momento que você fala, não, vem em mim, deixa, eu aguento. Manda e às a bola vezes não aqui. aguento. E tá tudo bem não aguentar. Eu não aguento no sentido assim, que vai incomodar, Sim. vai fazer a gente sofrer, mas não vai ser algo pra sempre ali, que vai... Nossa, é assim que eu vou me sentir o resto da vida. Agora, se você ficar hiper focado nisso, você vai se condenar. Porque aí você vai se relacionar. Eu falo muito para as minhas pacientes isso, principalmente as mulheres que se sentem, às vezes, muito cobradas. E muitos homens também, independente ali, né? Que às vezes baseiam, né? Eu preciso construir uma relação ali para eu ter valor, né? Para eu ser alguém ali. Isso é perigoso. Mas eu falo, vocês precisam, né? Trabalhar o modo desespero aí. Porque senão você fica hiper focado só em preencher. Isso, e aí vai chegar... isso, Exato, né? aí você vai chegar ali, tá, tô num relacionamento. E aí cai naquilo que a gente falou desde o princípio, né? Tá, mas eu achei que ia me preencher e não preencheu. E você não fica relacionando ali, você fica na busca desse preenchimento. Sim. Não existe esse preenchimento. Não. Mesmo você, né, estando num relacionamento saudável, gostoso, tem momentos que dias que você fala, ai, parece que... Minha autoestima tá uma porcaria. Exato. Eu tô me questionando, eu tô em crise existencial, né? Então, assim, isso é do ser humano, é o que a gente tava comentando. Independente da onde você esteja, com quem você esteja, o quão realizada você esteja, isso é do ser humano, essa oscilação, essas crises existenciais, esses questionamentos, crise de identidade, é natural. Então, acho que a gente trabalha uma questão de aceitação. Entender Perfeito. que é importante aceitar a minha condição e o risco que eu corro e a imprevisibilidade e efemeridade da vida, sabe? É aceitar que o quão a vida é efêmera, né? Imprevisível e instável. A estabilidade é só uma sensação, é uma ilusão. Às vezes eu estou num relacionamento saudável, mas quando a gente pensa que eu estou num relacionamento estável, saudável, mas se a gente sabe, é um fato que a possibilidade de não dar certo é real, consequentemente já quebra a noção de estabilidade, porque pode ser imprevisível. Pode ser que não dê certo, por N questões. Pode ser que eu morra primeiro que ele, pode ser que ele morra, pode ser que ele me traia, pode ser que eu traia, pode ser que a gente perca a vontade de estar junto, pode ser que a gente se apaixone por outras pessoas, sei lá, pode ser. As possibilidades são infinitas. Quando eu falo do meu dia de hoje, é claro que eu quero estar com ele, é claro que eu quero viver a minha vida com ele. Mas quando a gente fala de uma imprevisibilidade de futuro desconhecido, eu não sei. Eu não sei como vai ser, eu não sei se vai dar certo do jeito que eu planejo, do jeito que eu espero. Perfeito. Então, acho que é aceitar essa imprevisibilidade, essa instabilidade, a efemeridade da vida. Aceitar não como um fato, porque senão você fica só vivendo o medo ali de terminar. Ai, nossa, ele tá esquisito. Ai, não, vive o presente, né, Pri? É que assim, eu falo da aceitação como uma forma de movimento, sabe, Flavinha? Eu costumo diferenciar a aceitação de conformismo. Não é você se conformar e falar, já que é efêmero mesmo, já que é instável mesmo, já que é imprevisível mesmo, foda-se. Eu vou viver aqui do jeito que eu vou gastar todo o meu dinheiro, eu não vou me planejar, eu não vou mudar nada. Não é assim, não é esse conformismo. É aceitar como um fato, como uma condição natural, porém me movimentar diante disso e entender que tem coisas que eu posso fazer.
Tem coisas que eu posso me responsabilizar. Então, assim, é imprevisível, então o que eu vou fazer agora? Como que eu vou lidar com essa imprevisibilidade da forma melhor possível? Como eu vou buscar experiências para me sentir mais realizado, mais feliz? Como eu vou me planejar nessa vida que já é imprevisível? Mas quando eu falo sobre aceitar, que é um fato, é sobre quando acontecer, não ser uma grande surpresa, para falar, nossa, eu não imaginava que não poderia dar certo. Não, eu já sabia. Não ameniza o sofrimento, eu acho que a gente sofre do mesmo jeito. Exato. Só que eu acho que dá para nós mais recursos de lidar. Exato. Com a frustração, com Perfeito. o errado, com o que deu errado, com a perda. Eu sei que é real, eu sei que eu posso morrer. Porque, assim, tem gente que não fala de morte, porque não quer nem saber. Não quer nem lembrar que vai morrer um dia ou que vai perder pessoas. Mas vamos tornar real? Vamos entender que é real para nós, para todo mundo? Exato. Vamos naturalizar? Mas isso não significa que eu vou me entregar e falar, já que eu vou morrer um dia, então eu me entrego. Não, eu vou me movimentar até que esse dia aconteça. Viver. Até que esse dia aconteça. Exatamente. E aí, naturalmente, eu construo mais recursos para lidar. É o que a gente chama de resiliência. Então, quando a gente fala de relacionamento, é a mesma coisa. Eu preciso entender que isso é um fato. Pode ser que não me relacione, pode ser que eu nunca seja mãe, mesmo sendo meu sonho. E aí? O que me resta no meio do caminho? Né? O que eu faço agora? Como que eu vou me realizar? Exato. Quais são as outras coisas das quais eu vou me conectar que eu também vou me sentir realizada? Perfeito. Porque não existe, né, esse supra-sumo, esse nirvana que a gente chega e fala assim, pronto, eu realizei todas as minhas... pode ser que até que exista, mas o ser humano ele é feito de movimento, então a gente precisa estar em busca. Existe, mas no modo fantasia, ele fica muito mais gostosinho e pleno do que a realidade. Não, e a busca é muito mais gostosa. Porque, por exemplo, a gente segue, não sei, acho que você segue também a Lara Nesteruk. Ela é fonte de inspiração pra mim. Admiro ela em muitas questões, muitas não concordo, e tá tudo certo, a vida é feita disso mesmo. Mas ela fala muito sobre isso. Ela faz esses depoimentos de que, assim, hoje ela tem tudo que ela quer. Ela é milionária, ela construiu ali o próprio império, ela foi atrás, ela saiu do zero e ela construiu uma vida muito boa. Hoje não tem nada que ela não possa conquistar dentro das coisas que ela almeja. E é isso. Sabe assim? E é isso. E ela continuou fazendo o dela. Então, assim, o sentido precisa estar conectado com o nosso individual diante da nossa própria busca. E não há objetivos. E não há lugares para alcançar. Porque senão, quando alcança, às vezes pode ficar muito vazio. A depressão, ela vem disso, né? A ausência do sentido. Então, por isso que a gente não pode projetar a nossa felicidade em coisas, em realizações. A nossa felicidade, a gente precisa compreender que talvez é muito mais momentânea, sobre momentos que a gente se conecta e vive nas relações, nas experiências, do que um lugar que eu vou alcançar. Pronto, agora se eu me casar, se eu tiver 2 filhos, um cachorro, uma casa própria, um carro próprio, uma faculdade, aí eu vou ser feliz. É muito perigoso, né? Porque a gente corre o risco de não conseguir. E aí? Nossa, Pri, perfeito, hein? Né? Vamos responder as perguntinhas? Vamos, porque você prometeu verdade. E a gente cumpre o que promete aqui. Nós abrimos uma caixinha de perguntas, tanto no meu Instagram quanto no da Flavinha. E nós vamos responder. Chegou algumas muito legais aqui pra mim, eu gostei bastante. Nós vamos responder aqui com vocês, porque eu prometi. Seleciona aí as que você deixou pra cá. Não vai rolar tudo? Você quer que rola tudo? Pra você chegou? Como é que é? Tem pra você também? Porque assim, eu vou ler... Bom, vamos lá. A minha que eu abri hoje chegou mas é um depoimentão. Um relato. Um relato ali. De caso. Estudo de caso. Praticamente. Vamos começar a colocar episódios de estudo de caso. Legal. Exatamente. Gostei. Ideias. Ó, deixa eu ver. Pega aí a eu gosto dessa. Eu falo muito sobre isso, eu gosto dessa. Ó. Estamos noivos, mas muitas brigas e o noivado ficou de lado. Insegura pra casar. Isso aqui, gente, eu acho muito, muito sério, muito, muito complexo, muito delicado, porque assim, namoro foi feito pra terminar. Namoro é fase teste, é fase de avaliação. Noivado é a mesma coisa. Claro que a gente identifica o noivado como uma próxima etapa. Então, nós namoramos, tá dando certo, a gente tá construindo uma coisa super legal, nós temos ali compatibilidade, valores e princípios conectados, projeção de futuro, perspectiva de futuro.
alinhadas, expectativas alinhadas. Então, opa, vamos dar um próximo passo para concretização dessa relação. Porque a gente fala da concretização, o casamento, independente de como vocês vão casar. Seja no religioso, no civil, vai morar junto, mas precisa existir uma concretização dessa relação. Eu acho super importante, porque senão fica aquela coisa da brecha sempre aberta, a porta tá sempre entreaberta, assim, pode ser que eu saia. E eu acho isso muito perigoso e precário. Então, assim, eu, Priscila, psicóloga, não concordo com essas relações que ficam 10 anos namorando. Mesmo que estão morando juntas, alguma concretização precisa acontecer dessa relação. Eu concordo com o casamento, se é no religioso ou no civil, mas eu acho super importante para a relação. Esses rituais. Eu acho importante. Eu considero como importante. E aí, se a gente fala que é um período teste, um período de avaliação, então eu não caso insegura. Eu não posso entrar num casamento com essa insegurança de que pode ser que não dê certo. A gente está enfrentando muitas incompatibilidades. Eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei se eu gosto dele, eu não sei se eu me vejo no futuro com ele. Misericórdia, gente. Vocês estão vivendo um momento de namoro, de noivado exatamente para isso. É para ver se vai dar certo. Porque se der certo, ótimo. Vocês casam e vão ser felizes para sempre. A construção do pra sempre, tá, gente? Agora, se eu tô percebendo que no meio do namoro, no meio do noivado, tá dando ruim, tá me surgindo um monte de dúvidas, questionamentos, angústias, pera, vocês não vão tomar a decisão de casar enfrentando tudo isso, pelo amor de Deus. Então, vamos buscar. Pra ajeitar a relação? É igual ter filho. Ai, ter filho pra melhorar o casamento. Gente do céu, cada cilada que vocês caem, que misericórdia. Eu entendo que como vocês já estão no noivado, talvez vocês já estejam há anos construindo essa relação, eu entendo que sair de um relacionamento que já tem uma construção de anos é mais difícil, é mais trabalhoso, demanda, perde-se muita coisa, é muito desconfortável, porém não dá para enfrentar um casamento, uma decisão tão importante, pelo medo de sair, pelo medo de perder, pelo medo de estar só. Então, assim, tá aí a sua resposta. Busque solução com o seu noivo. Busque terapia, busque suporte, busque sua rede de apoio. Vão tentar melhorar o que precisa melhorar, parar essas arestas, para então tomar a decisão de casamento. Percebeu que não está conseguindo, o conflito é muito real, talvez houve ali uma quebra de conexão, uma quebra de expectativas, enfim. Não dê continuidade. Prefira o término, vá se reconstruir, sabe? Vá dar oportunidade para tomar essa decisão quando você se sentir assim, ó, muito segura sobre isso. Porque garantia a gente não tem, mas a gente precisa ter muita segurança de tomar essa decisão, porque casamento é um negócio muito sério, não dá pra levar de qualquer jeito. Deixa eu ver no que vai dar. Qualquer coisa eu divorcio. Não existe, não pode existir isso. Porque a relação, ela fica muito instável e é um jeito muito imaturo de viver um relacionamento. Perfeito. Ô, Pri, posso me dar licença poética aqui? Que Claro. uma pergunta que me chamou a atenção, que te mandaram. Sempre que saio com alguém, crio expectativas muito rápido. Como mudar isso? Tô sempre frustrada. Vem de encontro com o que a gente acabou de falar. A gente tá falando a teoria e realidade. Exato. A teoria na prática. Essa carência excessiva, né? Então, se eu tô sempre... se eu tô sempre criando expectativas, me apaixonando por qualquer ser humaninho, qualquer criatura que aparece na minha frente, é porque eu tô nessa caça. Eu tô na caça. Quem que eu vou encontrar hoje? Quem que eu vou beijar na boca hoje? Aí, às vezes, eu tô ali intencionalmente conversando com um monte de gente, marcando encontro. E aí, na hora que chega, pronto. É o meu objeto de idealização. Tem que dar certo. Projeto tudo ali, E aí, eu projeto minha idealização, projeto que... Agora tem que dar certo. Agora tipo assim, ó... vendo qualquer todo mundo que eu me relaciono como uma oportunidade. E, cara, é perigoso, porque, assim, pode ser que seja um tremendo babaca que você tá conhecendo. Foda-se quem tá aqui na minha frente. Eu já crio uma expectativa, eu já projeto isso no outro. Então, assim, esse é o problema. É uma carência excessiva, uma busca, talvez, inconsciente. E eu te recomendo terapia urgente, meu amor. Tá aqui a Flávia, uma excelente psicóloga para vocês
entrar em contato. Eu não vou falar que eu não tô muito acessível ultimamente, eu tô sem horários. A lista de espera dela tá grande. Eu tenho uma filinha de espera, mas assim, vai lá, porque se quiser comigo também, tamo lá. A gente entra para a fila, mas você precisa urgentemente, porque a gente precisa ajustar essa expectativa que tá irreal, que tá ilusória, que tá perigosa para você, que pode te adoecer. Então, assim, vá fazer terapia, vá alinhar essa expectativa, vá alinhar os seus critérios, perceba, esteja em contato, em conexão com o que é importante para você, o que você busca, o que você almeja, qual a sua perspectiva de futuro. Isso você vai construir, você vai conquistar com autoconhecimento. Perfeito. Então, assim, essa expectativa que você cria com qualquer um está totalmente desajustado e muito perigoso. Você corre um sério risco de ser vítima de um relacionamento abusivo. Porque, meu amor, se você se encontrar com um predador emocional, com um narcisista, você é a vítima perfeita. Porque ele vai exercer um controle sobre você. E você vai suprir a sua necessidade de estar num relacionamento, porque ele é o cenário ideal de uma dependência afetiva. Então, muito, muito cuidado. Ô, Pri, Respondido. Perfeita. Tem uma perguntinha aqui, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas tem uma perguntinha aqui que casou muito com o que me mandaram também, tá? O cara fala que não quer nada sério, mas não deixa de me procurar. Me chama pra sair. Vocês me irritam. Vocês me irritam. Quem me segue, gente, pelo amor de Deus, já tá careca de saber, mas eu vou falar milhões de vezes. Fale o óbvio, aqui que tem públicos diferentes. Vamos falar o óbvio, porque assim, vocês me irritam quando vocês mandam essas coisas pra mim. O cara fala que não quer nada sério. Meu amor, meu santo. Se ele tá te procurando, se ele continua te chamando pra sair, é porque você tá se tornando a marmita dele. Aí ele fala assim, eu não tenho nada pra fazer hoje. Sabe assim, ai, o que eu vou fazer? Tem a fulana, vamos dar um nome pra ela. Tem a Adriana. A Adriana, ela tá sempre disponível pra mim. Ela sabe que eu não quero nada sério. Ela continua ali disponível pra mim porque ela tem a ilusão de que algum dia isso mude, porque ela quer. Mas eu tô falando que não... Mas ela tá lá pra mim. Então, assim, eu tô aqui fazendo nada, eu quero transar com alguém, então a Adriana tá lá. Então, meu amor, você precisa saber o que você quer. Se você quer um relacionamento, se você se apaixonou por esse cara e ele tá claramente te dizendo que não quer nada sério, Cristo Redentor, para de esperar. Se ele continua te chamando, é porque você permite, é porque essa porta tá escancarada para ele e ele sabe disso. Com você, ele tem a garantia, ele tem a certeza do sim. Garantia não, a certeza do sim, porque você tá aí. Com a ilusão de que algum dia isso mude. E sabe qual que é o problema disso? Se você espera construir um relacionamento, se você quer isso, independente, com ele não dá, né? Porque a gente já tá vendo que não dá porque o cara não quer. Mas se você quer construir um relacionamento, o problema é que você fica indisponível emocionalmente. Porque toda vez que você está disponível para ele e ele não quer nada sério com você, você faz essa manutenção da expectativa. Pode ser que um dia ele mude, pode ser que um dia ele queira. E aí você fica esperando por ele. Consequentemente, você não vai estar disponível para qualquer outra pessoa que possa aparecer na sua vida. Porque a sua atenção está nessa pessoa, a manutenção do seu sentimento por ele está sendo feita toda vez que você vai lá, toda vez que você transa. Você alimenta esse sentimento, essa expectativa. Então, o ideal nesse cenário, meu alecrim dourado, é você bloquear esse cretino que sabe que você tá ali disponível para ele. Ai, Priscila, mas ele não é um cretino porque ele tá falando claramente o que ele quer. Ele é um cretino porque ele sabe que às vezes você tem uma expectativa a mais sobre isso. Ele sabe que você quer. Então, ele continua sendo um cretino mesmo falando abertamente. Você, por sua vez, tá se colocando numa situação precária, né? Adoecida, porque é uma expectativa. Provavelmente você tá em sofrimento, porque é inevitável. Não tem como você se relacionar intimamente com alguém e não criar uma expectativa. Perfeito. Eu acho isso muito difícil. Eu acho muito difícil administrar. Então, é isso. Bom, Pri, eu acho que vai ter que ter parte 2 aqui da nossa conversa. 3, ficou 4. mais, né? Ficou. Ai, tá bom, a gente volta. Você acha que você não vai voltar várias vezes aqui? Mas, como, né, a gente falou de linguagem do amor aqui, a minha dá presente... Tenho um presente pra você. Que cheirosíssimo! delícia! Enquanto você vai abrindo aí pra mostrar pro pessoal, eu vou pegar o endereço aqui da Bela Aroma, que fica localizada aqui no centro da cidade de Franca. É uma loja especializada ali, né, em marketing olfativo. Deixa eu pegar aqui.
Ai, que lindo! Lavanda com limão siciliano. Amo. Lavanda, gente. Isso aqui a gente tem que tomar. Tô brincando, não toma não. Não toma, gente. Toma Mas não. toma pelo banho, amor bota lá de na Deus. banheira, bota no travesseiro, bota lá no... Porque lavanda tem um potencial calmante. Ai, que delícia. Tem um cheirinho? Eu consigo sentir? Pode abrir aí, é seu. Deixa eu só pegar o endereço aqui. Que lindo. Olha, com a logo e tudo Deixa eu mais. ligar a internet, que sem internet a gente não Não vive, né? Não vive. vive. Não, eu não vou abrir agora, não. Tenho medo de... Vai pipocar. vazar. Vai pipocar um monte de coisa aí, mas é que Muito eu vou abrir a lindo, internet gente. aqui Tem pra até eu... o logo. Ó, a Belaroma é nossa parceira, está com 3 anos de casa. Ah, o endereço aqui, ó. Essa menina é sensa, gente. Belorama fica na rua Dr. Júlio Cardoso, 2176, no centro de Franca, lá pertinho da Santa Casa. Tá em reforma, porque eles estão ali, ó, querendo renovar os ares nesses 3 anos. Certíssimo. Bom que a gente já vai lá e faz estoque. Aniversário. Exatamente. Pri, muito obrigada por essa participação de hoje. Foi incrível. Muito conteúdo. Por favor, assistam várias vezes. Sim, né? já deixa lá salvo. Porque, assim, o dia que acontecer um negócio desse aqui, já bota lá pra enfiar dentro da cabeça. Exato. E se você, né, quer seguir a Pri nas redes sociais, qual é o seu arroba, Pri? Pri_Rodrigues. Perfeito. Me segue lá também, @FláviaPolipsi, para vocês terem acesso aos cortes do Sensatamente. Se inscrevam no canal do Dialetou, que é o nosso anfitrião, né? Para vocês terem acesso aos vídeos quando for ao ar. E é isso. Muito obrigada, Flavinha. É um prazer que agradeço. imenso estar com você mais uma vez. É sempre muito Lindeza. gostoso Muito. as nossas trocas e estar aqui prestigiando essa iniciativa do Sensatamente. Parabéns, né? Eu acho super importante a gente cada vez mais estar na mídia, falando sobre coisas super importantes para a gente chegar um pouquinho, né? É o que a gente consegue. Enquanto psicólogas, enquanto Exato. profissionais da saúde mental, acho que é a nossa doação. É Exato. chegar até essas pessoas e tentar clarear um pouquinho, trazer um pouquinho mais de sentido, conhecimento. É a nossa contribuição para Exato. essas pessoas. Então, é muito importante. Parabéns. Eu que agradeço. Vocês que fazem o Sensatamente, meus convidados necessários. Nossa! Muito obrigada, Pri, meu amor. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Beijo, Até mais. beijo.